você vai tirar o calcador da sua máquina, vai encaixar o calcador de franzido e apertar bem o parafuso para ele não soltar durante a costura. Aqui eu estou usando uma linha normal de poliéster e depois você vai descer a agulha uma vez e passar a linha para baixo. Assim, ó. Eu recebi muitas mensagens de pessoas que têm esse calcador, que disse que tentou utilizar diversas vezes, mas sem sucesso. E o grande segredo desse calcador está na regulagem da máquina. No primeiro vídeo dessa série, eu te mostrei a fazer um franzido onde você deixava o ponto da máquina bem grande, para que quando você fosse franzir, você pudesse puxar e o tecido corresse tranquilamente. E esse calcador tem um aspecto muito parecido com aquele franzido, só que ele faz isso automaticamente quando você costura. E para utilizar esse calcador, a gente altera duas configurações, que são o tamanho do ponto e a regulagem. Mas antes de fazer as alterações na nossa máquina, vamos ver qual que é a diferença entre a configuração que a nossa máquina está agora e a configuração que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então a configuração da máquina, assim que eu ligo ela, é de 2.4, que é um tamanho intermediário de ponto, né? E o tensor tá aqui na regulagem que eu geralmente utilizo, que é a 4. Eu vou encaixar aqui o tecido no fim do calcador, assim, dessa forma, e não vou dar retrocesso. Vou só costurar normal. Então, conforme eu vou costurando, ele já vai fazendo um leve franzidinho aqui. Agora eu vou alterar o tamanho do ponto da minha máquina para o maior. Independente de qual máquina você esteja usando, você vai colocar no ponto maior. Ó, então a minha vai no máximo até o 5. E aqui no tensor, eu vou colocar na tensão mais apertada, que no caso da minha máquina, e provavelmente na sua também, é o 9. E agora vamos ver a diferença. Ó, então aqui a gente consegue ver nitidamente que ficou bem pouco franzido. E aí, quando eu aumentei o tamanho do ponto e deixei a regulagem mais apertada, olha como o franzido ficou bem fechadinho. Então, qual é a nossa conclusão quando a gente vê esse resultado? A princípio, eu estava com a minha regulagem no 4 e no tamanho do ponto no 2.4, ou seja, regulagens intermediárias. Já nesse segundo, eu estava no máximo, tanto do comprimento do ponto, quanto na minha regulagem, deixando ela mais apertada possível. E aí ele ficou com um franzidinho bem fechadinho, bem parecido com o que a gente vê normalmente em babadinhos. Porém, se a gente colocar a nossa máquina, por exemplo, em uma regulagem 7, em um tamanho de ponto 4, a gente já vai ter um franzido diferente, tanto desse primeiro quanto desse segundo. Vai ser uma coisa intermediária, nem tão franzido, nem tão pouco franzido. Então o ideal é sempre fazer um teste de acordo com o que você quer aplicar. Pegue umas tirinhas de tecido e vá testando se você prefere que fique realmente mais fechadinho, ou se você quer uma coisa mais intermediária, ou se você quer realmente só diminuir um pouquinho por todo o comprimento da peça. E agora, uma informação de utilidade pública. Nesse pezinho, além de você franzir o tecido, você já pode unir ele na parte final onde ele vai ficar. E isso é o que eu chamo de um verdadeiro adianto de vida. Então aqui, quando a gente olha para esse pezinho, a gente observa que nessa partezinha aqui tem uma fenda. O tecido que você quer franzir, você vai colocar aqui embaixo normalmente, encaixando no 1 centímetro como a gente fez anteriormente. E o tecido que você não vai franzir, você vai colocar aqui, ó, dentro da fenda. E aí os dois vão ficar assim. O que você pode observar aqui nesse caso? Como a minha fenda não vem até aqui no 1 centímetro, ela para aqui nessa parte, ó. Quando a minha agulha descer, se ela estiver centralizada como ela tá aqui, ela vai pegar aqui, ó, na beiradinha do tecido. E dependendo do tecido que eu estiver utilizando, se for um como esse aqui, ó, um cetim, ele desfia com muita facilidade. Então, se eu costuro aqui na ponta, é um perigo. Então, o que a gente faz? Você vai deslocar a sua agulha toda para a esquerda. O máximo que ela for. Porque agora, ó, ela tá vindo aqui e tá vindo mais aqui na frente e vai pegar mais tecido, então a possibilidade de desfiar fica bem menor. E aí, na hora de costurar aqui, você pode dar o retrocesso normalmente, para garantir que não vai desfazer. E para esse caso, a gente não pode deixar o ponto no máximo, porque senão ele vai ficar muito frouxo e desfazendo. Então, nesse caso, a gente pode deixar no máximo, assim, num ponto 4. Mas eu te aconselho a deixar pelo menos um 3,5, porque um 4 ainda é um pouco grande.
E aí você pode segurar os dois tecidos assim dessa forma, e aqui atrás você vai dando uma estabilidade para que ele não fique saindo do lugar. E aí é só ir costurando. Como você pode observar aqui, ó, conforme eu vou costurando, o tecido de baixo vai puxando, ó, porque ele tá franzindo, e o tecido de cima vai indo normalmente, como se eu só estivesse costurando, ó. E a única parte ruim de você costurar direto no tecido é que nesse caso você não consegue deixar o ponto no 5. Então o franzido acaba não ficando tão franzido como quando está no ponto 5. E realmente unir o tecido direto no franzido facilita muito a vida. E dependendo do trabalho que você for fazer, é uma ótima forma. Agora em relação ao calcador versus máquina. Você realmente vai encontrar esse tipo de calcador para qualquer máquina. Só que esse calcador, especificamente, não dá para todas as máquinas. Existe esse tipo de calcador para máquinas industriais. Se você trabalha com máquina industrial, você pode procurar calcador para franzido que você vai encontrar. E existe esse tipo de calcador para máquinas mais antigas. Esse daqui, por exemplo, não vai funcionar numa máquina de 1970, por exemplo. Esse daqui é para essas máquinas mais modernas. E para encontrar um que funcione na sua máquina, o ideal é que você procure lojas que revendem peças de máquinas. Porque geralmente nessas lojas eles possuem uma variedade enorme de calcadores e de todos os tipos de peça que você vai encontrar com muito mais facilidade. E em relação a quais tipos de tecido esse calcador vai conseguir franzir, o ideal é que você sempre faça um teste. Se você quer franzir um jeans, ele vai franzir um jeans, mas provavelmente não vai franzir tanto. Então o ideal é que você pegue um pedaço, faça um teste e veja se aquele resultado te atende. Assim como em qualquer outro tipo de tecido, o ideal é que você sempre pegue um pedacinho, faça um teste de alteração de regulagem, porque como deu pra ver faz muita diferença uma regulagem para outra, e veja qual que é a ideal para o tipo de trabalho que você está fazendo.